claque. Pessoal, vamos agora falar das dilatações térmicas. Nós temos três tipos de dilatações. Dilatação de sólidos, especificamente, falando das dilatações lineares, como se fosse uma linha, um fio. Quando eu aqueço este objeto em forma de fio, ele sofre uma dilatação linear, ele aumenta no seu comprimento, mas pode ser a dilatação de uma placa, por exemplo, uma cerâmica. Aí eu teria uma dilatação superficial, como um porcelanato, né? Se ele sofrer aquecimento, ele vai se dilatar. Se ele sofrer um resfriamento, ele pode se contrair, beleza? Ou a dilatação superficial, nesse caso. Por fim, a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é a dilatação do volume. Imagina uma caixa, um cubo, né? E aí ela vai aumentar em 3 dimensões, se for aquecida, ou contrair nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, se for resfriada. Então, aqueceu, sólido, né, na maioria dos materiais, sólidos, aqueceu, dilata, resfriou, contrai, beleza? Vamos um por um aqui. Primeiro, qual é a origem das dilatações térmicas, né? Por que ocorrem dilatações térmicas? As moléculas de um sólido podem, por meio do aumento de temperatura, aumentar o seu grau de agitação, o que leva certamente à dilatação das dimensões do corpo. Essa dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica. Então imagine que os corpos sólidos, mas os líquidos também, né? Depois a gente vai ver que a água ela tem um comportamento um pouco diferente, mas a maioria dos líquidos é parecido. Então vamos falar especificamente dos sólidos. Nos sólidos as moléculas estão muito próximas, né? E aí o nível de agitação das moléculas, a gente viu lá isso em temperatura, determina a temperatura do corpo. Conforme eu for aquecendo esse material, o nível de agitação das partículas fica maior. Então o nível de agitação das moléculas aumenta. Isso faz com que elas fiquem mais afastadas. Então essa movimentação, essa energia cinética, cria um afastamento entre as moléculas, de forma que o material ganha espaço, ganha linearidade ou espaço de área ou espaço de volume. Ele aumenta de volume ou de área ou linearmente. Beleza? Vamos falar primeiro da dilatação linear. A dilatação linear seria como se fosse a dilatação num fio ou a dilatação num trilho, tá certo? Então, apesar do trilho ter dimensões de volume também, a gente aproxima. Então, a gente vai falar que, por exemplo, um fio ele aumenta somente linearmente. Então, a dilatação linear seria esse aumento. Então, imagina que no início ele tem um comprimento inicial. Normalmente a gente usa a representação L0. O comprimento inicial dele seria este. Conforme ele sofrer aquecimento, ele ganha uma linearidade maior, ele ganha uma linha maior. Então ele aumenta esse espaço aqui, ó. No caso, essa linha, né? Este seria o nosso ΔL, o aumento linear. O aumento linear é chamado dilatação linear. Então, se eu pegar o que ele tinha antes e somar com esse aumento, eu tenho o comprimento final do objeto, o tamanho final dele. Então, esse seria o comprimento inicial. Aqueci, ele aumenta esse tamanho, que é a dilatação. No final, ele fica com esse comprimento todo, tá certo? Isso ocorre se houver aquecimento, se houver variação de temperatura. Então, o que nós falamos pode ser calculado. Nós podemos calcular esse espacinho a mais aqui, ó, essa linha a mais que ele ganha, com essa equação. A dilatação linear, ou seja, a variação do comprimento, que é a dilatação linear, é o comprimento inicial do fio, da barra, seja lá o que for, vezes, esse termo aqui chama-se coeficiente linear de dilatação. O coeficiente depende do material. Cada material ele sofre uma dilatação diferente dependendo da substância que ele é feito. Então, cobre, zinco, né? Um fio de alumínio, tá certo? Então, dependendo do material, isso aqui é tabelado, o exercício tem que me dar, eu não tenho como decorar todos os materiais, o coeficiente de todos os materiais. Então, isso aqui é do material, é específico do material. O exercício me dá. E o ΔT é a variação de temperatura. A temperatura saiu de onde e foi até onde. Essa variação é o nosso ΔT. Então, para medir o aumento do comprimento, ou seja, o tanto de dilatação, o tanto de linha a mais que ele ganhou, eu uso essa equação, ΔL, L0, alfa, ΔT. Tudo multiplicado ali depois da igualdade. Beleza? Se eu quiser o comprimento final, Anderson, o comprimento final é só somar o que ele tinha no início, que era o comprimento inicial, mais o pedacinho que ele ganhou, que é isso aqui. Aí eu tenho o comprimento final, beleza? Olha lá, situações reais.
O trilho do trem, quando ele é montado, ele precisa de um espaço, né? Mas não só isso. Esse espaço a gente chama de espaço de segurança para dilatação. Mas a cerâmica instalada na sua casa, o porcelanato usado na sua casa, ele precisa ser ligado com o outro, não encostado, mas com um rejunte. Se ele ficar muito colado no outro, ele vai trincar. Porque em dias de muito calor, esse porcelanato, essa cerâmica, ela vai se dilatar. Então eu preciso criar uma junta de dilatação, um espaçamento de dilatação, que é o espacinho com aquela massinha lateral, né? Então esse espaço é o espaço de segurança para não trincar, para não quebrar a sua cerâmica, o seu porcelanato, né? E normalmente em pisos isso acontece, tá bom? Beleza? Se for dado um gráfico, Anderson, que é muito raro, como que eu encontro as coisas através do gráfico? Se ele me der um ângulo para esse gráfico aqui, a tangente desse ângulo é a multiplicação do alfa pelo L0, ou seja, do coeficiente de dilatação pelo L0. Aí se eu quisesse a dilatação, eu ainda teria que multiplicar por ΔT. Então eu poderia escrever essa fórmula assim, ó. Já que a dilatação linear é L0 alfa ΔT, e este L0 alfa é a tangente deste ângulo, se ele der este ângulo aí, então eu poderia falar que a dilatação é a tangente do ângulo vezes o ΔT, tá certo? Por quê? Porque a tangente do ângulo representa o alfa L0. O alfa L0 pode ser trocado pela tangente. Não é muito comum aparecer isso, mas se aparecer, é assim que resolve. Tudo bem? Então essa é a dilatação linear. Mas nós temos também dilatação superficial, dilatação da área. Então imagine a cerâmica, o seu porcelanato lá. Se ele for aquecido, ele também vai ganhar um espaço. Ele vai ganhar um aumento. Tá certo? Como que calcula? É parecido, ó. A variação da área, ou seja, o aumento de área, é a área inicial vezes beta. Esse beta é coeficiente de dilatação não linear mais. Coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Δθ, ΔT, é a mesma coisa, tá? Esse beta, ele tem uma relação com o alfa. Se ele não der o beta, ou seja, se ele não falar que esse coeficiente é o coeficiente de dilatação superficial, ele vai falar o linear. Mas aí como que eu faço para substituir? Porque aqui eu não uso linear. O superficial é 2 vezes o linear, então toma cuidado. Tem que prestar atenção no texto se ele está dando linear ou superficial. Para calcular a dilatação superficial eu preciso do beta. Mas se ele não der o beta, ele vai dar o alfa, que é o linear. Aí eu multiplico por 2. O resultado aqui então é 2 vezes alfa. Se ele der o superficial, eu já pego o valor. Se ele não der o linear, eu tenho que pegar o linear e multiplicar por 2 para substituir aqui. Por fim, nós temos a dilatação volumétrica, dilatação de volumes. A dilatação volumétrica é um cubo, uma caixa em 3 dimensões, ou mesmo uma esfera, ou mesmo um paralelepípedo. Seria um volume, tá certo? O volume inicial aquecido também sofre uma dilatação. Ele aumenta de tamanho. Ele aumenta quanto, Anderson? Vamos lá. De quanto é esse aumento? Variação do volume, ou seja, variação do volume é a dilatação volumétrica. O tanto que ele ganhou a mais. Percebam que é o seguinte, essas dilatações não representam o tamanho final. Representam o quanto a mais eles receberam de volume neste caso. Então se eu quiser o final, eu tenho que somar o inicial mais esta dilatação. A dilatação volumétrica é o volume inicial vezes esse gama. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá certo? Vezes o delta de temperatura. ΔT, Δθ, não importa. Mas professor, se ele não der o coeficiente de dilatação volumétrico, ele pode dar o linear? Pode. Se ele der o linear, eu multiplico por 3. Aí o resultado eu coloco aqui. Ah, e se ele não der o linear? Aí ele vai dar, aí é mais chato. Aí ele vai dar o superficial. Aí eu tenho que fazer 3 vezes o superficial dividido por 2, o resultado eu jogo aqui. Aí questões de matemática, né? E prestar atenção no enunciado. Se ele der o linear para calcular a variação do volume, se ele der o linear para calcular a dilatação volumétrica, eu tenho que multiplicar por 3 para jogar aqui. Se ele não der, aí é mais chato. Se ele der o superficial, eu faço 3 vezes dividido por 2 e jogo aqui. Beleza? Então esses são os problemas que eu caio aí se ele não der o volumétrico. Normalmente ele dá esse aqui, tá? Ele dá este. Ok? Vamos agora falar das dilatações dos líquidos. Pessoal, vamos falar agora da dilatação dos líquidos. Vamos lá. Quando eu tenho um líquido aquecido dentro de um recipiente,
eu não posso esquecer que ocorrem duas dilatações simultâneas. A dilatação do líquido, mas também a dilatação do recipiente. Ambos são aquecidos. Então, por exemplo, se eu coloco um líquido dentro deste recipiente e depois de um tempo eu percebo que o líquido extravasa, isso quer dizer que o líquido dilatou mais do que o recipiente, mas o recipiente também aumentou. Então, essa quantidade de líquido que extravasou não é toda a dilatação do líquido. Por quê? Porque existe uma dilatação aparente, que foi esta aqui que extravasou, mas existe uma dilatação real do líquido, que ainda está dentro do recipiente, porque o recipiente também aumentou de volume, tá certo? E ambas as dilatações são volumétricas. O que o exercício pode me pedir? Ele pode me pedir justamente essa dilatação aparente, a aparente, que aparentemente o líquido dilatou somente o que extravasou. Mas isso não é uma verdade. Por quê? Porque existe uma porcentagem ainda de dilatação líquida que está dentro do recipiente, que aumentou. Mas pelo fato do recipiente ter aumentado também, o líquido não extravasou totalmente. Beleza? Como que se calcula isso? Aí entra a matemática. Toda dilatação é volumétrica, porque é volume. Então, a dilatação do recipiente, volume inicial do recipiente, coeficiente dele, variação da temperatura dele. Normalmente a variação de temperatura vai ser a mesma para o líquido e para o recipiente. Tá? Vamos ver se vai ser, né? Porque tem que estar em estado inicial de equilíbrio térmico. Variação aparente, ou seja, dilatação aparente. O exercício pode pedir também. Pode pedir tudo aqui. Pode pedir dilatação do recipiente, dilatação aparente, volume inicial, coeficiente aparente, o exercício normalmente tem que dar, e a variação de temperatura. Professor, e se ele quiser a dilatação total do líquido? É só você fazer o seguinte, a aparente é a do líquido menos a do recipiente, tá certo? Então por quê, professor? Porque se eu subtrair o que o líquido dilatou menos o que o recipiente dilatou também, essa diferença é o que extravasou, tá bom? Então, eu posso calcular aqui a do líquido. E aqui a relação entre os coeficientes é bem parecida. O coeficiente aparente é igual ao coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente. Beleza? Vamos falar agora da dilatação da água. A água tem um comportamento anômalo, um comportamento diferente dos demais líquidos. Vamos falar dela. Pessoal, para a gente fechar aqui, vamos falar da dilatação anômala da água, ou seja, a água tem um comportamento diferente numa certa faixa de temperatura. Normalmente os líquidos, de forma geral, eles têm uma dilatação com um aumento de temperatura, um aumento de volume e uma diminuição, uma contração quando ocorre um resfriamento, uma diminuição de temperatura, como é o esperado, assim como nos sólidos também. Mas a água tem um comportamento diferente. Numa faixa específica de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, e é específico nessa faixa, entre 0 e graus Celsius, em condições normais de temperatura e pressão, a água tem um comportamento invertido. Se a temperatura aumenta de 0 a 4, a água sofre contração. E, ao contrário disso, se eu resfriar a água na faixa de temperatura entre 4 para 0, então eu levo a água de 4 e resfrio para 0 graus, ao invés de ela sofrer uma contração, ela sofre um aumento de volume. Ocorre um processo inverso. Então vamos lá, para a gente trabalhar para concurso público. Na faixa de temperatura entre 0 e graus Celsius, a água tem um comportamento anômalo. Se eu aumento a temperatura de 0 a 4, o volume diminui, ao invés de aumentar. E ao contrário, se eu resfrio a água de 4 graus até 0 graus, ao invés de sofrer contração, ela sofre dilatação, ela aumenta de volume. Consequências disso, vamos lá. O congelamento da água, ele fica superficial. Na superfície, ocorre congelamento. Mas no interior aqui, na parte de baixo, a água permanece em estado líquido. Isso ocorre de forma importante em lagos, né, mesmo rios, onde a temperatura é muito baixa, permitindo então a vida aqui no interior, abaixo da crosta aqui de gelo, beleza? Essa é a consequência. Vamos fazer exercícios sobre esses assuntos de dilatação. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer aqui nossa primeira questão. Um recipiente de vidro tem seu volume de 500 centímetros cúbicos, completamente preenchido por glicerina líquida a 30 graus Celsius.
Esse sistema é aquecido até uma temperatura de 130 graus Celsius quando ocorre o transbordamento, isso aqui é importante, quando ocorre o transbordamento de 10 centímetros cúbicos de glicerina. A variação de volume de glicerina no aquecimento é igual a quanto? Centímetros cúbicos. Turma, então aqui ocorre o clássico em relação à dilatação aparente. Por quê? Porque esses 10 centímetros cúbicos de glicerina que vazou, que extravasou do recipiente de vidro, não representa a dilatação real dela. Por quê? Porque o recipiente de vidro, ele dilata também quando é aquecido. Então existe uma dilatação do líquido que ainda permaneceu lá dentro. O que extravasou é apenas a dilatação aparente. Então o que nós devemos calcular? Nós devemos calcular a dilatação do recipiente e somar com essa quantidade que extravasou. Assim nós teremos a dilatação total do líquido. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos calcular aqui primeiro a dilatação do recipiente. Dilatação volumétrica do recipiente, volume inicial do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação, eu vou pegar os dados da questão, vezes o ΔT, né? Variação de temperatura. Então olha só, ele deu os dados aqui, eu que atropelei no final, mas está no enunciado. Ele falou o coeficiente de dilatação volumétrica, já deu o volumétrico, do vidro é 3 vezes 10 a quarta. Então vamos lá, variação do volume do recipiente é 500 centímetros cúbicos de volume. Ele me deu esse coeficiente, estava no texto lá, 3 vezes 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta, vezes a variação de temperatura. Ele disse que a temperatura foi aumentada de 30 para 130. Então ela aumentou 100, de 30 para 130 aumentou 100. Então essa variação de volume vai ser igual a 500 vezes 3, vai dar 1.500, 1.500 vezes 100, vai dar 150 mil. 150 mil vezes 10 a quarta, ou, na realidade aqui, menos 4, tá? Corrigindo. Menos 4. É isso mesmo. Então, a variação do volume do recipiente, ou seja, a dilatação do recipiente, é igual a... Esse 10 a menos 4 indica que essa vírgula aqui deve ser colocada para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 15,0 ou 15. Houve uma dilatação de 15 centímetros cúbicos. Mas, eu tenho a dilatação volumétrica aparente da glicerina, que o enunciado me disse, 10 centímetros cúbicos. Portanto, a dilatação real da substância, do líquido no caso, é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Essa é a dilatação real, é o que o líquido sofreu de aumento de verdade. Então a dilatação real vai ser 15 mais 10, ou seja, 25 centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos, se você voltar lá no enunciado, daria a letra D de dado. Beleza? Alternativa D. Vamos para a próxima. Pessoal, vamos fazer a nossa próxima questão aqui. A dilatação térmica dos materiais é um fenômeno que deve ser considerado em diversos projetos de equipamentos e estruturas. Um cabo de aço, ele me deu o coeficiente de dilatação, esse número aí, e o cabo de aço tem 30 metros. É utilizado em um elevador de carga. Se ao longo do dia de trabalho, esse cabo sofrer uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, seu comprimento em centímetros será alterado em quanto? Então olha a importância da dilatação térmica aí no mundo real, né, galera? Um cabo de aço utilizado para elevador. Se ao longo do dia ocorrer um aquecimento do próprio ambiente, por exemplo, e o cabo de aço for aquecido também, em 20 graus, ele vai sofrer um aumento do tamanho original dele. Ele quer saber quantos centímetros será alterado. Portanto, eu devo considerar que no início ele deu o tamanho do cabo de aço em metros, mas no final ele quer a resposta em centímetros. Vamos prestar atenção nisso. Vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá. Uma dilatação de cabo de aço é uma dilatação linear, que é calculado como L0 alfa delta T, ou delta θ, tanto faz. Então vamos calcular essa dilatação. O comprimento inicial do cabo é 30 metros. O coeficiente de dilatação que ele me deu, o número que ele me deu aí, é 0,00012. Ele está com 3 casas aqui em zeros, ó. 0,12, tá?
e depois eu vou multiplicar pela variação de temperatura. Variação de temperatura é 20 graus, isso ele me deu bonitinho já, tá bom? Então esse ΔL, galera, agora é um trabalho de multiplicação, uma matemática básica. Se eu multiplicar todo mundo aí, 30 vezes 0,0012 vezes 20, você vai chegar nesse número aqui, ó, 0,072. Só que este resultado está em metros. O exercício pediu para eu calcular isso em centímetros. Para eu converter de metros para centímetros, basta multiplicar por 100, porque 1 metro corresponde a 100 centímetros. Se eu multiplicar por 100, vai dar 7,2 centímetros. Então, um cabo de aço aumenta 7,2 centímetros se ele tiver 30 metros e for aquecido 20 graus além da sua temperatura inicial. Beleza? A alternativa dessa questão, pode voltar lá se você quiser dar uma olhada, seria a alternativa C. Beleza? Alternativa C. Ok, vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos aqui na nossa última questão, uma questão conceitual, que na minha opinião o elaborador foi um pouco exagerado, ele foi um pouco chato aqui na hora de dar o comando da questão, mas vamos entender o que ele quer de fato e o que acontece nesse caso. Duas barras de comprimentos iguais, sendo uma de cobre e a outra de alumínio, são coladas a 20 graus Celsius, formando um único conjunto conforme mostra a figura abaixo. Sabendo então que o conjunto é aquecido a 120 graus, ou seja, ocorreu um aquecimento, e que a deformação térmica do alumínio é maior do que a deformação térmica do cobre, aí que eu fiz a crítica, no final aqui, ó. A configuração final do conjunto a 120 graus apresentará uma deformação axial de quanto? O que é essa deformação axial? O cara foi chato ao citar isso aí. Ele quer saber para onde que o material dobra, se ele vai se curvar para um lado ou para o outro. Então é só pensar o seguinte, ó. Ele disse já que o alumínio ele é maior, a deformação é maior do que a do cobre. Isso quer dizer que o alumínio vai aumentar mais, o cobre vai aumentar menos. Quando isso acontece, o fato do alumínio ter aumentado mais do que o cobre, vai ocorrer uma deformação, uma curva, no sentido alumínio-cobre. O alumínio vai ficar curvado para lá, ó. Vai formar isso aqui, porque o alumínio cresce mais, o cobre cresce menos, e aí a deformação ocorre no sentido alumínio dobrando o cobre, tá certo? É isso que ocorre. Então, o exercício já falou, foi claro ao dizer que a dilatação do alumínio é maior do que a dilatação do cobre. Então, letra A. O que ele diz aí sobre essa deformação? A deformação é igual à do cobre quando aquecido a 120 graus? É igual do alumínio quando aquecido a 120 graus? É inferior à do cobre quando aquecido a 120 graus? É superior à do alumínio quando aquecido a 120 graus? Na realidade, o nosso gabarito é a letra E, ó. O que ele diz aqui, que é a deformação axial, ela ocorre de forma superior à do cobre quando aquecido a 120 graus. Isso significa dizer que o conjunto cobre, né, ele vai ser curvado para cima, né, de maneira que o alumínio por ter uma dilatação maior, ele vai curvar a liga de cobre, né? Ele curva a liga de cobre, portanto, gerando uma deformação axial, que é o termo que ele usa, superior à do cobre. Superior à do cobre, tá certo? Maior do que a do cobre. Até porque, como tem uma liga alumínio-cobre, o alumínio vai ser também travado um pouco pelo cobre, porque o cobre dilata menos. Mas vai ocorrer uma dilatação maior do que a do cobre, curvando o cobre e o alumínio, portanto, mas o cobre ele também funciona como se fosse um freio para o alumínio, como se ele não quisesse deixar o alumínio crescer o tanto que ele deveria crescer, tá certo? Mas a dilatação que vai ocorrer é superior à do cobre quando aquecido a 120 graus. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula sobre dilatação dos sólidos, dilatação dos líquidos e dilatação anômala da água. Beleza? Até a próxima aula. Clique like.